Paz de Jesus, irmãos. Amém, irmãos? Graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Que o Senhor derrame graça sobre cada coração para podermos chegar até o fim. Porque o mais importante é como nós vamos chegar, irmãos. Às vezes você pode começar meio capenga, mas se você chegar no fim, Jesus vai te salvar. Então pense nisso. O importante é como você chega. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar mais um instante, agradecendo, né, irmãos? Louvor é sempre maravilhoso, né? Os irmãos gostam de se abraçar, né? Agradecer a Deus pela vida um do outro. E o louvor é assim, né, irmãos? Ele anima o nosso coração, né? Possamos sempre nos alegrar, irmãos, na presença e na graça de Jesus. Nos próximos dias, né, irmãos, nós vamos estar, sem ser nesse sábado que vem, no outro, né? A gente vai ter uma reunião aqui de oração, né? É isso? É isso aí, né? Vamos estar orando aqui em nome de Jesus, né? Buscando ao Senhor. Então, já vai se preparando, irmãos. Um dia antes da ceia, a gente vai estar buscando ao Senhor de joelhos, orando, buscando, se esforçando. Amém? É porque a gente precisa, né, irmãos? Precisamos buscar a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia. O Senhor que pelo seu muito amor com que o Senhor nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, o Senhor deu a sua vida por cada um de nós. Por isso eu te agradeço e eu te louvo, Senhor Jesus, pelo seu infinito amor. Abençoa poderosamente a vida de cada um dos meus irmãos, fortalece, derrama graça sobre graça, livra-nos do mal, em nome de Jesus, firma a nossa mente, Senhor Jesus, para compreender as suas palavras. Não permita que nada roube, Senhor Jesus, o entendimento e o discernimento das suas palavras, mas que possamos cumprir, Senhor, o seu propósito em nossas vidas. Abençoa poderosamente, derramando o seu Espírito em cada coração, em cada mente, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Veja, irmãos, ontem na pregação, o cooperador estava pregando, e ele citou uma frase que ficou na minha cabeça, martelando, né? Porque, às vezes, as pessoas, elas acabam olhando, né, os irmãos que pregam, que louvam, e a impressão que dá é que a gente também não passa por aflições, né? Não passa por lutas, dificuldades, tristezas, angústias, aflições. Por quê? Porque nós também passamos, né? E isso aí a gente não é diferente dos irmãos, né? As mesmas aflições se cumprem com cada um de nós, né, irmãos? E aí, irmãos, toma frase, né? Dizer assim, às vezes o irmão ele conversa, né, com uma pessoa ou outra, tal, e às vezes as pessoas falam, né? Puxa, eu queria ser que nem os irmãos, né? Firme e tal, né? Que realmente é constante e tal. E o irmão falou a realidade ontem, né? E aquilo ficou realmente, depois foi discorrendo para outras coisas e tal, na pregação. Mas aquela pregação, aquela parte ali ficou martelando na minha cabeça. E eu fiquei pensando, né? Falei, poxa, nós não somos mais excelentes do que nenhum ser humano, né, irmãos? Os irmãos que pregam, que louvam, que buscam estar mais firmados em Jesus, isso acontece, irmãos, não é um passe de mágica. A gente não somos pessoas privilegiadas. Isso quer dizer, não somos privilegiados. Por exemplo, às vezes você pode pensar assim, né? Poxa, eu vou pedir oração para o pastor, né? Por quê? Porque o pastor é mais chegado de Deus, né? Não é assim? Mas a pessoa pensa isso aí. Eu vou pedir oração, mas tem que ser o pastor para orar por mim. Como se o pastor ele furasse fila no céu. Se tivesse uma fila bem grande, né? E aí, se o pastor orar, ele vai furar fila. Então, isso não existe, tá, irmãos? Isso é na cabeça das pessoas. Porque a palavra nos ensina, irmão, que todos nós temos a unção do santo. Né? O que diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 20, né? E versículo 27, lá fala que nós temos a unção. Todos nós temos, a igreja tem a unção. Porque só existe um ungido, né, irmãos? Só existe um ungido. O único ungido é Jesus. Nós temos a unção dele. Amém, irmãos? O que é unção? É a virtude. Abre João 1, João capítulo 1 mesmo.
palavra, irmãos, é muito. Vocês vão abrir em João capítulo 1. E eu vou acabar citando um outro texto aqui também. Queria que os irmãos fiquem bem atentos, irmãos, para vocês saberem de uma coisa, irmãos. Nós somos pessoas como qualquer outra pessoa. Qualquer pessoa, irmãos, nós somos iguais. Se tirar Cristo da nossa vida, acabou. Então, se você e nós alcançamos alguma coisa, é mérito de quem? Bucha, hein? Mérito de quem? Jesus, né, irmãos? É Jesus. Então, o homem ele pode se gloriar de alguma coisa? Bater no peito, dizer que ele é alguma coisa? O homem não é nada. É nada, irmãos. Não é nada. Então, quando você se sentir bem fraquinho mesmo, lembre-se, o pastor também é fraquinho. Quando você se sentir nada, lembre-se, o pastor também é nada, os irmãos também não é nada. Onde é que está o segredo? Não tem segredo. Está tudo revelado. É Cristo, irmãos. Cristo é a força. Cristo é a autoridade. Nele está a unção, o poder e a virtude. É nele. A palavra diz aqui, eu esqueci meu ajudante hoje, ó. Mas vai dar certo, não vai, irmãos? Vai, né? A palavra é verdadeira, né? O homem exterior se corrompe a cada dia. João capítulo 1, versículo 41, irmãos. Vamos ler todos juntos, irmãos? 1, 41. 1, 2, 3. Achamos o Messias, que traduzido é o... Então, aqui no capítulo 4 também vai falar sobre isso. Olha que interessante, ó, capítulo 4. Só para os irmãos entenderem um negocinho. 4, versículo 25. 4, 25. O que diz aí, irmãos? 4, 25. 1, 2, 3. Sei que se chama... Então, Messias também se chama o quê? Cristo. A palavra Messias é uma palavra hebraica. E a palavra Cristo é a tradução da palavra Messias, que é a palavra grega. Então, grego chama Cristo. E Messias é em hebraico. Ou seja, irmãos, o nome de Jesus não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o quê? É um título. Que significa o quê? Eu não sei se na tradução dos irmãos apareceu uma palavra ungido aí. Mas a palavra Cristo, né? Às vezes aparece é que eu não estou enxergando direito aqui nesse momento, né? Mas às vezes aparece, irmãos, uma letrinha aí. Eu não sei se apareceu nesse texto. De qualquer forma, né, irmãos? De qualquer forma, a palavra Cristo e Messias é a mesma coisa. Então, o nome de Jesus, lá no RG de Jesus, não está lá Jesus Cristo. O sobrenome dele, qual é o sobrenome de Jesus? É Cristo, não. O sobrenome de Jesus não é Cristo. Cristo é um título. Ele é ungido. Então, Cristo é o ungido. E por isso que a palavra diz que nós recebemos a unção dele. Lá em Lucas 4,16 diz que o Espírito ungiu a Jesus de Nazaré. E ele curou, libertou. Lá em João 10 também vai testificar sobre isso. Então, a unção, irmãos, está em Jesus. Quando a palavra diz lá em Atos 10, versículo 36 em diante, lá diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a unção de Jesus, a unção que ele recebeu, a unção significa separação, ele foi separado. Essa unção, irmãos, foi para fazer o bem e curar os oprimidos do diabo. Então essa unção também está sobre a sua vida. Essa unção está sobre a igreja. A unção não está sobre uma pessoa, sobre duas, está sobre a igreja. Você faz parte da igreja? Faz parte da igreja, irmão? Então, ó, um irmão está do seu lado, ele tem unção. Se você pedir oração para o seu irmão, ele tem algo chamado unção. A unção do santo. A unção de Jesus. Mas existe diferença? Sim, existe. Por que existe diferenças espirituais? Porque depende daquele que busca e daquele que não busca. Quem busca menos, tem menos graça, menos poder, menos autoridade.
as fraquezas são maiores, menos discernimento, menos entendimento. Por quê? Porque a busca, a entrega é pouca. A quem muito é dado, muito também cobrado. Por quê? Porque é entregue. Então, quanto mais buscamos e servimos a Deus, vai para João 15. Então, irmão, a situação que podemos entender, como o irmão falou, é sobre como eu e você se entregamos, irmãos. Quanto mais você se entrega, melhor é para você, melhor é para mim, melhor é para a igreja. Melhor é. Então, veja só, irmão, Jesus, ele te salvou. Amém? Você está salvo. Porém, Jesus, ele te chama para uma caminhada. Lembra que Jesus falou? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Significa que nesse caminho, Jesus te chama. Ele chama você, olha, fulano, ciclano, beltrano, vem, me segue. Você fala, eu te sigo. Aí você começa a andar no caminho. No caminho você vai conhecendo a verdade. E conforme você vai conhecendo a verdade, você vai recebendo vida. E vai se aproximando mais e mais do Pai. Então é um caminho, irmãos. O cristão, ele não pode ficar uma pessoa paralisada, parada. Ele tem que andar, ele tem que caminhar na sua fé. Ele não pode estacionar. Um cristão que estaciona é um perigo para ele mesmo, para os que estão à sua volta. É um perigo total. Por quê? Porque ele pode se tornar uma bomba. Então a palavra diz em João 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Quem é a videira verdadeira, irmãos? Quem é a videira verdadeira? Jesus é a videira. Toda a vara em quem? Em Jesus. Toda a vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Então, Jesus quer que nós venhamos dar o quê? Frutos. 3, irmãos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho. Então, quem é que vai limpar o cristão? Sabonete Dove? Não. O sabonete Dove limpa, né? Mas é o exterior. Agora, a alma, quem é que vai limpar? É a palavra. Desde que você ouça e receba. Quando você recebe a palavra, então a palavra começa a trabalhar dentro do seu coração. Se o seu coração estiver fechado, trancado, lacrado, porta de ferro, de aço, coração duro, a palavra vai bater e vai voltar ou vai cair. É assim que funciona. Deus, irmãos, Deus, presta atenção, irmãos, Deus, o Pai de Jesus, ele não é mendigo. Ele não é mendigo. Jesus, ele não fica com o pires na mão, pedindo a sua oração, ele não fica pedindo a sua leitura da palavra, ele não fica pedindo a sua santidade, ele não fica implorando, isso eu quero dizer. Jesus, ele não vai ficar, irmãos, falando, olha, por favor, faça isso por mim. Jesus não faz isso. O Jesus que hoje existe aí, irmão, é um escravo, é um empregado. O cara fala e Jesus tem que obedecer. Esse não é o Jesus do Novo Testamento. O Jesus do Novo Testamento é chamado de Senhor, ele manda. Ele manda. Então, quando Jesus Cristo, irmãos, nós temos que entender quem ele é. Porque, irmãos, Jesus, nós que precisamos dele, ele não precisa da gente. Ele não precisa de nenhum de nós. Se amanhã eu virar a cabeça, Deus livre e guarde, mas amanhã eu me viro a cabeça e vou para o mundo. Você acha que Deus lá do céu ele vai ficar coçando a cabeça? Eu falei, ixi, agora, hein? O William se desviou, o que eu faço? Não sei o que fazer mais. Você acha que Deus vai ficar assim? Não, irmão. Deus não está preso e amarrado com ninguém. Com ninguém. Então, nós temos que saber uma coisa, irmãos. Eu tenho que ouvir a palavra e pôr ela em prática. Essa é a diferença. Para você ser firme. Para você ser constante. Para você pegar firme com Jesus, você tem que ouvir e pôr em prática. Não tem outra conversa, não tem outro diálogo. Não tem mistério. Não tem mágica, não tem varinha de condão, não tem nada disso. O negócio é ouvir e pôr em prática. É pôr em prática as palavras. O passar dos anos, irmãos, não pode gerar em nós conformidade. Por isso que o apóstolo Pedro ele diz, olha, não me canso e eu vou falar sempre essas coisas.
Paulo também fala, eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Por quê, irmãos? Porque é importante para nós. Porque, naturalmente, o ser humano ele vai ficando relaxado. Fica ou não fica, irmãos? Fica. Eu estou falando de mim mesmo. A palavra diz assim, versículo 4, estai em mim e eu. Então, são duas coisas que precisa estar lá. E Jesus tem que estar em mim e eu tenho que estar nele. Você está vendo, irmão, que é uma coisa que... Jesus tem que estar em mim e eu tenho que estar nele. É uma coisa, irmão, que não tem como só ter de uma parte. Tem que ter das duas. Jesus sempre está disposto, mas também nós temos que estar dispostos. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis? Sem mim nada podeis? Então, sem Jesus eu não posso fazer, eu posso fazer o quê, irmão? Nada para Deus. Eu não posso dar fruto para Deus. Não existe frutos para Deus sem Cristo. Para que eu dê fruto para Deus, eu preciso estar ligado diretamente na pessoa de Jesus. Então tem o Novo e o Velho Testamento, tem a Bíblia todinha. Eu tenho que olhar para uma pessoa só na Bíblia toda, Jesus. De todos os personagens que tem na Bíblia, todos, uns maravilhosos, outros não, grandes exemplos, mas eu tenho que olhar só para um, Jesus. E seguir o exemplo dele. Ouvir as suas palavras. E permitir que essa palavra ela entre no meu coração e faça essa obra. É isso que vai nos fazer ser constantes e firmes. É isso, irmão, que faz você ser constante e firme. Não existe mágica. Não existe queridinho no reino dos céus. Não existe aquela pessoa que é mais, que Jesus vai ajudar mais ela do que ajudar o outro. Não, Jesus quer ajudar todos. A mão dele é estendida para todos. A porta está aberta para todos. A graça é oferecida a todos. Tudo está disponível a todos os irmãos. Basta você querer. É necessário o seu querer entrar em ação. Porque Jesus, ele deixa muito claro, se alguém quiser vir, venha. Se alguém... Então Jesus, ele não impõe absolutamente nada. E eu acho isso maravilhoso de Jesus. Porque no Velho Testamento era o quê, irmão? Olho por olho, dente por dente. Se você não fizer, você morre. Você era obrigado a fazer. Mesmo se o seu coração não estivesse ali, você era obrigado a fazer. Em Jesus, ele deixa a pessoa extremamente livre para servi-lo. Isso é maravilhoso. A porta do reino dos céus ela está aberta para a pessoa entrar e sair. Porque se ela ficar, ela vai ficar por amor. Se ela permanecer é por amor, se ela servir é por amor, é tudo pelo amor por Cristo. Então, sem Jesus, a gente não pode absolutamente nada. E esse que é o segredo. É isso que eu tenho que entender. Então, por que eu venho para a igreja? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que orar? Por quê? Por que eu tenho que ter comunhão com os irmãos? Ou mesmo os irmãos, tem irmãos que moram muito longe, tem irmãos que moram em outro estado. Ontem coloquei a irmã lá no grupo lá, a irmã Sheila. Ela mora em Caruaru. Longe, né? Os irmãos estão longe. Eles não têm condições de estar aqui. E assim tem muitos outros irmãos. Tem irmãos no Mato Grosso, tem irmãos em Minas, tem irmão na Bahia, tem irmão em Atibaia. A gente vai até fazer uma visita para os irmãos ali em Atibaia, semana que vem. Então, existe muitos e muitos irmãos espalhados, irmãos lá no Pará, evangelista Efraim. Existe tudo que é lugar, irmãos. Mas, o que é que cada um de nós temos que ter em mente? Que eu tenho que estar em Cristo, porque sem Ele, nada posso fazer. Então, eu não posso me distanciar de Jesus. Vamos ler de novo aqui, irmãos. Versículo 5, 1, 2, 3, como é que diz aí? Esse dá muito? Você quer dar fruto? Então você tem que estar ligado em quem? Ligado, mas eu sempre dou um exemplo desse ventilador aí. Ó. Se você ligar o ventilador e desligar da tomada, o que acontece com ele? Ele dá fruto? Não, ele não faz um ventinho para os irmãos. Ele fica aí, ó. Você olha para ele, você tem esperança, você acha que vai funcionar, mas ele está desligado da energia. Assim somos nós. Quer dar fruto no trabalho, quer dar fruto na sua casa, no seu casamento, quer dar fruto na igreja, quer dar fruto no meio da sociedade, servindo e sendo luz e sal, esteja ligado em Cristo. Se a nossa mente estiver ligada em outra coisa, irmãos, sem chance. A gente não consegue. Eu posso orar, o outro irmão pode orar, todo mundo.
Se depender da sua vontade, do seu querer, você vai ficar ligado. Então, lembre-se, irmãos, você tem que querer, eu tenho que querer servir a Jesus. Desculpa, irmão, todo mundo tem. Não é? Eu falo para os irmãos, eu sou a pessoa mais fácil de convencer. Se o irmão falar para mim assim, não dá por causa disso, eu falo, amém, irmão, amém. Eu não vou ficar desconfiando, eu não vou ficar pensando mal, jamais. Eu falo, amém, o irmão é verdadeiro, eu creio que ele é da verdade. Por quê, irmão? Porque cada pessoa responderá por si mesmo. Cada uma pessoa vai responder. Então, eu tenho que pôr uma coisa na cabeça, irmãos. Sem Jesus, não dá. Tem um louvor antigo, não tem? Sem Jesus não dá. Olha os antigos aí cantando aí. É isso aí. Não adianta nem tentar. Tá vendo aí? Os irmãos da década de 2000, 90. É o louvor daquela época, né? Elaine de Jesus, é isso? Tá vendo aí? Sem Jesus não dá, irmãos. Ou como o Cláudio sempre canta, não dá. Sem Jesus não dá. Que também é antigo, né? Mas aqui nas cantas, né, irmão? Sem Jesus não dá, irmãos. Então põe isso na mente, amém? Por quê, irmãos? Se eu não estiver ligado em Jesus, o que vai aparecer é a sua velha natureza. Então preste atenção, irmãos. Nós não somos fiéis. Nós estamos andando em fidelidade. Se desliga de Cristo, deixa de ser fiel. Hoje você está fiel, por quê? Hoje você está buscando, você está em santidade, você está em pureza, você está em justiça, por quê? Você está ligado em Cristo. No dia que você desligar de Cristo, não dá bola para Cristo, não ouvir a Cristo, acabou. Então, nós estamos andando em santidade, andando em pureza, mas é por causa de Jesus, não é por causa de nós. Está entendendo, irmãos? Nós estamos no lugar onde estamos, na região celestial, pureza, santificação, por causa de Jesus. Se tirar Jesus, irmão, acabou. Você quer ver um exemplo? A palavra diz uma coisa interessante. Ó. Antes eu ia para Mateus, vai para Lucas, Lucas 14. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. Seguir a Jesus, Lucas 14. Seguir a Jesus, irmãos, existe algo que nós temos que entender, que é, como diz aqui, né? A parábola da providência. Eu nem sei porque escreveram isso aqui, mas, enfim. Que não foi Paulo, né, irmãos? Escreveu isso. Nem Lucas, quer dizer. Mas Lucas 14, versículo 25, diz assim, ó. Lucas 14, versículo 25. Está escrito a parábola acerca da... isso que está escrito aí não foi Lucas que escreveu, tá, irmãos? É isso que eu quero dizer. O evangelho sim, né? Lógico. Versículo 25 diz, ora, ia com ele uma grande... Então, sempre tem uma multidão. O que é multidão? É um monte de gente, né, irmãos? Um monte de gente. E aí, voltando-se, disse para quem? Multidão. Então, veja só, irmãos, quer seguir a Jesus? Quer obedecê-lo? Então, eu preciso entender uma coisa. Olha só o que diz aqui, o versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu? Pronto. Quando fala assim, irmãos, se alguém vier após não pode aborrecer, não está falando que você tem que chegar na sua casa lá e chegar para sua mulher e dizer assim, eu sou feia. Não é para aborrecer, literalmente, que está dizendo aqui. Amém, irmãos? Não é para chatear as pessoas, pisar nelas, não é disso que está dizendo. Ele está falando de um preço, que você tem que amar mais a Jesus do que todas as outras pessoas. Está disposto a isso? Está disposto mesmo? Então tá bom. Então, está dizendo aqui que eu tenho que aborrecer até a minha própria vida. E se isso não acontecer, no finalzinho do 26 diz, não pode ser meu? O que é discípulo, irmãos? Discípulo é aquele que ouve e segue o mestre.
Por que as pessoas elas não estão mais sendo discípulas de Jesus? Porque elas ouvem e não obedecem. Ela ouve e não segue. Tem um monte de gente ouvindo. Ouvir, irmãos, é uma coisa, pôr em prática é outra. A palavra diz em Tiago que a fé sem obras é morta. Então pense uma coisa, irmãos, só tem Jesus aqueles que ouvem e põem em prática. Só tem Jesus aqueles que ouvem e põem em prática. Amém? Versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu? Então todo mundo tem uma cruz. Jesus teve a sua cruz, não teve? Ele não subiu o Gólgota? Então você tem sua cruz, você também tem o seu Gólgota, você também tem o seu Getsemane. Sabe o que significa a palavra Getsemane? Quem sabe? Pode falar. Ficou com vergonha? Pode ser sem vergonha. Trocou? O que significa a palavra Getsemane, irmãos? Jardim do Getsemane. Significa lugar de prensa. O Tom já está procurando ali, que eu sei. Já achou? Fala aí. Getsemane significa largar de azeite e simboliza um lugar de sofrimento, oração e submissão. Não. Só o significado da palavra, sem ser o significado. Sem ser o significado, o sentido que você está falando. Mas o significado da palavra Getsemane significa o quê? Largar de azeite. O que é largar de azeite? É quando as azeitonas são prensadas. O azeite puro existia, vamos colocar nos dias de hoje, tem uma fábrica lá de azeite. Só que não tem máquina. Tinha que ser prensada a azeitona. E quando prensava a azeitona, descia o mais puro azeite. Jesus suou gotas de? Ele não orou, não sofreu ali? Então, era o Getsemane dele. Tem dia que você vai ter o seu Getsemane também. Que você vai pensar, Pai, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. Ele era filho de Deus, ele veio do céu, ele podia orar ao Pai, dizer, Pai, me livre de tudo isso, mas ele passou pelo Getsemane. Está disposto a ser discípulo de Jesus, irmãos? Porque se você suportar isso aí, vai sair o mais puro óleo na sua vida, que significa unção. Unção na sua vida. A unção vem por quê, irmão? Por que a unção está vindo sobre a vida das pessoas? Porque elas vão suportar a aflição. Elas suportam. Em meio ao fogo, em meio à tribulação, em meio à tentação. Getsemane é um lugar de prensa. Então tem dia que você vai ser prensado. Mas nessa prensa, Deus quer tirar o melhor de você. São as lutas, as tribulações, as opressões, são tudo que acontece no nosso dia a dia. Mas você tem que suportar. Por quê? Porque vai sair do quê de você? A unção. A palavra diz assim, irmãos, versículo 27, novamente, todos juntos, 1, 2, 3. De novo, irmãos, 1, 2, 3. Quer ser discípulo? Cruz significa sofrimento, padecimento, vergonha. As pessoas, elas querem hoje honras e glórias, como aconteceu com Pedro. Você quer ver? Continuando aqui, a gente daqui a pouco vai para Mateus, ó. Presta atenção, irmãos, versículo 28. Pois qual de vós, está falando para nós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, e não podendo acabar, todos os que virem, comece o quê? Você decidiu seguir a Cristo, não decidiu? Então você sentou e fez o quê? O cálculo. Ah, mas eu fui com emoção. Eu fui emocionado. E eu não posso mais suportar. Você vai se tornar uma vergonha. Porque passa a ser escarnecido. No mundo espiritual. Seus vizinhos. Parentes. Tá vendo? É mais um crente. Ó. Vai para a igreja. Depois vai embora. Abandona. Tá lá, tá no mundo de novo, fazendo, acontecendo, dançando, rebolando, bebendo, fogo de palha. Quer dizer, você se torna um escândalo. Um escândalo. Você está entendendo, irmão? E esse escândalo vai ser cobrado lá no último dia. Então, Jesus ele está dizendo algo bem interessante. Olha, você tem que estar disposto. Você está disposto? É isso que Jesus está falando. Tem que estar disposto.
aí até o fim. Passar pela prensa, subir o Gólgota, suportar a cruz. Isso é um chamado, é uma responsabilidade de cada um de nós. Então, puxa, eu quero que os irmãos, quero que você firme que nem os irmãos, não sei o que e tal. Você não sabe, às vezes, a aflição que nós estamos passando. E se eu não estiver firme nesse dia? Se eu estiver me arrastando? Mas eu estou continuando. Não é assim, irmãos? Eu já falei para os irmãos algumas vezes. Às vezes você prega uma luta violenta. Mas você vai fazer a vontade de Deus. Você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Por quê? Porque é o chamado de Deus para você. Você vai entrar com negar-se a si mesmo, ser discípulo de Jesus e seguir em frente. As lutas, as dificuldades, as tribulações, elas vão vir, mas tem que enfrentar junto. Tem que enfrentar junto. Continuando, irmãos. E dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde? Então ele se torna o quê? Escarnecido. No mundo espiritual, os demônios começam a rir da cara da pessoa. Começa a zombar dela. Então, por isso que a gente tem que ter essa consciência. Eu preciso perseverar. Eu preciso continuar. A gente passa luta, dificuldade. Às vezes a gente fica murcho, triste, né? Isso não acontece? Acontece. Mas dentro de nós a gente tem o quê? A vontade de prosseguir. E isso é importante, irmãos. Versículo 31, irmãos, todos juntos. O qual rei que, indo à guerra a pelejar com outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre com 10.000... vamos ler aqui, mas eu estou só para misericórdia. 31, irmãos, todos juntos. Ou, qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro com o que vem com ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições? Olha aqui o 33, irmãos. Tudo isso aqui que nós estamos falando, resume no 33. Todos juntos. 1, 2, 3. O que significa isso, irmão? Você está disposto a deixar o que tiver que deixar para ser discípulo de Jesus? Então, veja, se você está disposto a isso, irmãos, lembre-se de uma coisa. Sem Jesus, eu não posso fazer nada. Ou seja, eu tenho que estar ligado nele. O que é estar ligado em Jesus? É ser discípulo. O que é ser discípulo? É aquele que ouve e segue e busca ser semelhante a Jesus. Esse é o chamado do cristão. Romanos 8, versículo 26 em diante, não precisa abrir lá. Versículo 28, na verdade, vai dizer, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Porque o que dantes, a palavra diz assim, irmãos, o que dantes conheceu nas águas do batismo, também ou seja, chamou ele para ser alguma coisa, está predestinado cada um de nós. O que dantes conheceu, o Pai conheceu vocês nas águas do batismo. Esse é meu filho amado, é quem me comprazo. Ou, quando a pessoa crê no Evangelho, na verdade, né? Esse é meu filho amado. A pessoa é reconhecida, o que dantes conheceu, ela é reconhecida quando ela crê na palavra. O que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de quem? A imagem de Jesus. Então, vamos lá, irmãos. Sem Jesus, não posso nada. Eu tenho que estar ligado em Jesus. Estar ligado em Jesus é literalmente estar junto dele, próximo dele, andando com ele. Isso é estar ligado. Estar ligado é conhecer os irmãos, as irmãs que normal, né, irmão? Às vezes você gosta mais de um irmão, não é que você gosta mais, você tem mais intimidade, é isso que eu quero dizer. Aí, quando você tem mais intimidade com o irmão, você não conhece mais ele? Você não é mais próximo dele? Você conhece as virtudes e conhece as fraquezas, não é assim? Você sabe quando a pessoa está bem e quando a pessoa está mal. O casamento é assim, a gente acaba tendo essa proximidade. Jesus, irmão, precisa estar próximo dele, perto dele, junto dele, ligado nele. Para que haja em nós o fruto. Que fruto? O fruto de sermos semelhantes a Cristo. Esse é o propósito da igreja. O propósito da igreja não é ser rica, não é ser próspera, não é ser um astro gospel desse mundo. Irmãos, o nosso chamado é para ser semelhante a Jesus em todos os lugares, em todas as áreas em que frequentamos. Esse é um chamado que a igreja tem que ter no coração.
Nós não somos chamados, irmãos, para viver uma vida que nós bem entendemos. Não, nós somos chamados para sermos semelhantes a Cristo. Então a palavra está ensinando o quê? Versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então tem que estar disposto a renunciar. Esse é um preço que eu tenho que pagar. É um preço que eu tenho que pagar. Se por causa do evangelho eu tiver que deixar de lado pessoas, deixarei. Se por causa do evangelho eu tiver que deixar de lado coisas, pessoas, eu tenho que deixar. Eu tenho que estar disposto para ser discípulo de Jesus. Porque se alguém ou alguma coisa me distancia de Jesus, aquilo aí tem que ser deixado na hora. Seja amizades, companheirismo, seja o que for. Aquilo que me afasta, aquilo que não me deixa ligado mais em Cristo, mas que me deixa afastado, aquilo tem que ser cortado, arrancado, aniquilado da minha vida. É o preço que eu tenho que pagar. Vai doer? Pode ser que vai doer. Mas eu preciso pagar isso aí, eu preciso fazer com que isso aí funcione na minha vida. Porque se eu ficar desligado de Jesus, olha que interessante, ó, em Mateus 26, acho que é isso aí. Quando fala de Pedro, é que hoje eu tô sem os meus ósculos santos. Mas aqui é Mateus 26, versículo 69. Ou antes. Acho que eu vou ler antes. Ó, versículo 31. 26, 31. Ó, 26 é bastante versículo, né, irmãos? Ó, vai até os 75. Mas vamos aqui, ó. Mateus 26, versículo 31. Todos acharam? Presta atenção, irmãos. 26, 31. Então Jesus lhes disse: todos acharam? Todos vós acharam? Ó, diz assim, irmãos. Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. 33, irmãos, todos juntos. Mas Pedro, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Veja só, irmãos, Jesus está falando que vai acontecer uma coisa e está avisando eles. Pedro bate de frente com Jesus e fala: comigo não. Pedro bate de frente com Jesus, e não era a primeira vez isso. Se você voltar um pouco mais para trás, não precisa abrir lá, mas em Mateus 16, os irmãos devem conhecer, quando Jesus pergunta para os seus discípulos assim: o que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é isso, aquilo, outro, os profetas. Aí Pedro fala assim, lá em Mateus 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala: olha, bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, ele te deu uma revelação espetacular. Aí como é que Pedro ficou? Inchado, né? Todo cheio. Recebi uma revelação espetacular, porque eu devo ser o mais querido dentre eles, eu devo ser o maior, eu devo ser o líder, tal. Pouco tempo depois, Jesus fala de novo da morte dele. Jesus, lá em Mateus 16, fala que vai ressuscitar, que ele precisa padecer. Aí Pedro puxa Jesus de canto e fala: Jesus, escuta aqui, não vai acontecer nada disso não, hein? Tem piedade de ti mesmo. Ele puxa a orelha de Jesus. Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Veja só, irmãos, existe um problema aqui em Pedro. Talvez, veja, Jesus está falando para Pedro que vai acontecer tal coisa, e Pedro está falando: comigo não. Comigo não vai acontecer nada não. Eu tenho fé em Deus que não vai acontecer comigo. Eu acredito em Deus que não vai acontecer comigo. E Jesus está falando: rapaz, vai acontecer, se prepara. Não, comigo não, comigo é diferente. Ou seja, Pedro passou a confiar em si mesmo, na sua própria força, no seu próprio braço. Ele passou a confiar. Quer ver? Lê de novo, irmãos, todos juntos. Qual o versículo? Todos juntos, irmãos. 1, 2, 3. Como é que diz?
34. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, Jesus fala de novo para ele. Olha o 35, irmãos, 1, 2, 3. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Aí todo mundo foi junto, ó. E todos os discípulos, um homem que não ouviu a Cristo, arrastou o monte, porque ele estava sendo arrogante, soberbo aqui nesse momento, e não ouviu Jesus. Esse é o perigo de quando nós não ouvimos mais a Jesus, e não acreditamos mais nele, não ouvimos ele, quando passamos a confiar mais em nós mesmos, na nossa força, porque, irmão, Pedro aqui já está no final, aqui é quinta-feira, Jesus vai morrer daqui a pouco. E aí o que acontece? Pedro teve uma experiência com Jesus. Pedro estava jogando lá uma rede para pescar, não alcançou nada, não pegou nada. Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, volta lá e joga do outro lado. Pedro dá aquela retrucada, mas vai e lança a rede. Pegou um monte de peixe. Ele ouviu, porque ele fala: pela sua palavra, vou lançar. E pegou um monte de peixe. Pedro foi aquele que viu a multiplicação dos pães. Está vendo aqui, ó, 5 pães, 3 peixinhos, ou ao contrário? Vai lá e alimenta a multidão. Faz aí um monte de 50 e vai distribuindo para todo mundo aí. Ele ouviu a palavra e obedeceu. Pedro foi aquele que viu a ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro estava morto lá, sei lá quantos dias lá. Você já imaginou, mano? Você está com Jesus lá e Jesus fala: qual o problema aí? Cadê? Onde é a cova dele? É ali, Jesus. Tira a pedra. Rapaz. Será que você ia crer, irmão? Você ia falar: rapaz, se der ruim aqui, vai apanhar. E Jesus, com coragem, ousadia, unção do Espírito, falou: ó, abre aí. Orou ao Pai, falou: Pai, eu estou orando só para testificar aqui, mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Lázaro, sai para fora. Ele viu as palavras e o poder e a autoridade de Jesus. Mas aqui talvez ele estava acostumado. Presta atenção, irmãos. Às vezes você fica acostumado a vir para a igreja. Você fica acostumado, a mesma cara, o mesmo banco. Entendeu? Às vezes você está acostumado. Né? Acostumado a vir, a ouvir. Esse irmão aí, eu já sei como é que canta, já sei aquele irmão que vai louvar isso aí. Você começa a ficar acostumado. Começa a virar rotina. Ou começa até a ter intimidade. E começa a não botar fé na palavra. É a palavra, é o Evangelho, é Cristo, é o Espírito Santo na palavra, falando nos corações. Pedro, talvez, eu acho, que ele estava tão íntimo de Jesus, porque onde Jesus ia, levava ele. Jesus só levava Pedro, Tiago e João. Então ele se achou que estava já na estatura de Jesus, para bater de frente com ele. O que aconteceu com Pedro? Versículo 36. Vamos ler aqui. Então, veja só, irmãos, como Jesus fala com a gente, irmãos. Então, irmão, se você, irmão, olha, eu acho interessante esse versículo 35, porque todo mundo que estava lá olhou para Pedro e falou: rapaz, que corajoso, hein? Olha, vamos ler de novo o 35? Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram? Tá, todo mundo empolgado. Todo mundo envolvido. 36, diz assim, ó. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Elevando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai. E indo um pouco adiante, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a quem? Disse para quem, irmãos? Então, nem uma hora tu pudesse vigiar comigo. Jesus está falando o que para ele? Tu falou que ia morrer por mim agora há pouco? Você não cantou aqui? Você não louvou?
Você não declarou? Até a morte eu vou com o Senhor? Vou ser fiel até o fim? A gente não canta, irmão? A gente canta, a gente está fazendo declarações. É um culto para o Senhor Jesus. Jesus, ele está presente no culto. Quando eu estou louvando, eu estou declarando, eu estou falando. As palavras estão saindo da minha boca. Se eu faço e louvo de qualquer jeito, aí o problema é de cada um. Mas quando louvamos, nós estamos falando diante de Deus. Estamos confessando, estamos firmando laços, fazendo que aquelas promessas se cumpram e eu vou realizar isso aí na minha vida. A gente está cantando. Não é no mundo. Não é um show. É uma adoração. Eu estou falando com Deus. Amém, irmãos? Jesus está falando para Pedro: Pedro, você não ia dar a vida por mim? Tu não está conseguindo orar nenhuma hora aí, meu? Chama a atenção de Pedro. Aí o 41 diz: vigiai e orai, Pedro, para que não entreis, hein? Ele está falando para Pedro, irmãos. Porque, na verdade, o Espírito está pronto. Você não está aí todo fortão? Ele não estava? Ele estava todo empolgado, animado. Eu vou te defender até a morte. O Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. A carne é? A carne é fraca. Vamos ler de novo, irmãos. Versículo 41. Vai ficar selado. 1, 2, 3. Mas a carne? A carne? O que aconteceu? Veja só, irmãos. Veja só, irmãos. A gente tem que tomar cuidado para a gente nos tornar pessoas religiosas. Frequenta culto, vai para a igreja, se abraça, tal. Maravilhoso. Mas Jesus, a gente tem que estar ligado nele. O nosso dia a dia, ouvir a palavra, pôr em prática, se arrepender dos pecados, mudar de vida, mudar o comportamento, o jeito de pensar, de agir, de falar, de se vestir, de amar, de comprar, de vender. Tem que mudar tudo. Tem que estar disposto a renunciar tudo para ser discípulo de Jesus. Eu tenho fraqueza aqui, ora acerca disso, pede ajuda. Tem fraqueza na sua vida? Peça ajuda. Peça ajuda. Não queira vencer sozinho. É difícil. Pode ser que consiga, mas é muito difícil. Pedro, todo pompão, fortão, versículo 57. Jesus já é preso. Jesus é preso, Pedro já corta a orelha do soldado Malco, né, que é a partir do 47, mas por causa do tempo, 57 diz assim, ó. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam. Então Jesus foi parar na casa de quem? Do sumo sacerdote Caifás. E quem estava junto com o sacerdote Caifás? Os principados e potestades de Israel estavam lá. Os inimigos de Jesus. Jesus foi levado para o covil do lobo. Jesus foi levado na casa de pessoas que o odiavam. Olha o 58, irmãos. E Pedro, presta atenção, irmãos, 58, todos juntos. E Pedro? Pronto. Tá bom. Pedro seguiu da onde? Pois é. Quando o cristão segue de longe, irmão, vai dar errado. Porque Jesus estava do lado de Pedro, andando, comendo, dormindo, vivendo todos os dias. Mas, na hora do vamos ver, estava de longe. E olha o que aconteceu. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Pedro estava na casa dos inimigos de Jesus. E na casa dos inimigos de Jesus, ele estava de longe. O perigo de você estar no mundo, no seu dia a dia, e ficar longe de Jesus. Porque olha o que acontece. E Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ah, que coisa, irmão. Esse homem aqui não está disposto a morrer coisa nenhuma. Veja só, irmãos.
voltando ao princípio da pregação, sem mim nada podeis fazer. Pedro ficou distante de Jesus, na casa dos inimigos de Jesus. Os demônios foram para cima dele, na casa dos criados, no pátio. Versículo 59. Ora, os príncipes, os sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2. Então começaram a fazer o quê, irmãos? Começaram a mentir a respeito de Jesus, e Pedro estava vendo tudo isso. Irmão, se você está disposto a morrer por Jesus, você vai ver as pessoas falarem mal de Jesus, condenarem Jesus. Não foi isso? Eles estavam mentindo de Jesus e Pedro estava onde? De longe. E cadê aquela fortaleza dele? Ainda que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele confessou uma coisa que não podia cumprir. Jesus falou, esteja em oração, busca Deus. Vigia, porque a carne é fraca. Orar e vigiar, Pedro. É para Pedro que ele está falando. Versículo 69. Ora, Pedro estava assentado fora, no pátio. E aproximando-se dele uma criada, disse-lhe, tu também estavas com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, esse estava também com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Não conheço esse? Já pensou, irmão? Olha, eu juro pela minha mãe morta, né? O pessoal falava assim, né? Eu juro pela minha mãe atrás da porta. Sei lá, tinha um juramento que eu fazia antigamente também, que era mais ou menos assim. Era os negócios que tinha como criança, né? Você não conhecia, não? Era uma coisa... Hã? Tá certo. Pedro jurou. Por que fez isso, irmão? Por que ele negou Jesus? Porque ele estava longe. Esse é o perigo do cristão que vive longe de Jesus. Se acostumou já com Jesus. Já criou força própria. Já começa a acreditar falsamente que está salvo. Falsamente que serve a Jesus. Mas não tem uma vida que sirva a Jesus de verdade. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão, para estar ligado em Jesus. Para não ficar servindo de longe. Vendo o sofrimento de Jesus. Vendo a aflição de Jesus e não se importando. As aflições de Jesus ainda continuam. As lutas de Jesus continuam no seu corpo, que é a igreja. E os discípulos que ficam de longe, vendo o sofrimento e o padecimento e não fazem nada, corre o risco. Por que corre o risco? Continuando o texto. E logo depois, aproximou-se os que estavam ali, os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, tu és um deles, pois a tua fala denuncia. Quer dizer que o jeito de Pedro falar era evangeliquez. Não tem as pessoas não falam assim, você veja uma pessoa falar, misericórdia. Não tem? Sangue de Jesus tem poder. Aí você olha para a pessoa assim, não condiz o nome de Jesus com essa criatura aí, não. Qual é o jeito que a pessoa está? Ao mesmo tempo que ela fala o sangue de Jesus tem poder, ela está falando um monte de coisa, um monte de palavrão, está amaldiçoando, está praguejando, está fazendo diabo. Você vai hoje nos mercados, está os louvor lá. Eu falo, mas rapaz, depois meia hora, forró. Quer dizer, todo mundo hoje, irmão, tem as falas evangeliquez. Não tem as falas evangeliquez? Tem, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, Deus vai te dar vitória, Deus é mais. Só Deus dá causa. Qual a palavra o pessoal todo mundo fala aí? Deus está no controle, né? O pessoal não fala?
Aí você olha para a vida da pessoa, nossa, que coisa bonita, ele está falando de Jesus. Mas ele está negando toda hora Jesus. Está negando, negando, negando. Só fala parecer, mas está negando. Versículo 74. Então começou ele a praguejar. Que coisa, mano, começou a praguejar. E a jurar dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se das palavras de Jesus, que ele dissera, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou? Ainda não é aqui que eu queria ler, irmãos. Mas valeu a pena. Mas, Lucas, acho que é Lucas. Vamos lá. É um texto específico. Lucas. Lucas 22, 54. 22, 54. O horário já está indo já, né? 22, 54. Como é que diz aí, irmão? Diz assim. Posso ler? Então as folhas estão... Posso ler? Vamos ler todos juntos, irmãos. Então... sacerdote. E Pedro seguia? 55, irmãos. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, sentando-se, Pedro entre? Olha só, irmão, que interessante. Pedro seguia Jesus mas ele viu uma fogueirinha na casa dos inimigos de Jesus. E se assentou na roda para se aquecer, buscar o calor. A sua necessidade maior era de se aquecer do que ajudar Jesus. Apesar que Jesus não precisava de ajuda, mas ele prometeu que ia fazer isso. Então, Pedro preferiu ficar no conforto dos inimigos de Jesus do que sofrer por Jesus. Porque ele estava seguindo de longe. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, se a gente realmente está disposto a renunciar coisas, pessoas, para não negar Jesus, para a gente manter-se perto dele. E eu estou falando do dia a dia, tá, irmãos? Do dia a dia. Esses dias eu estava falando com uma irmã mora longe, não consegue vir para a igreja, aqui, nesse local. Eu falei, irmã, você vai servir a Deus onde você está. Desanima não. Lembra do etíope, quando Filipe batizou ele? Lembra? Lá em Atos 8, né? Se eu não me engano. Filipe batizou aquele homem, ele foi para onde? Ele foi para a Etiópia, sozinho. Ele foi servir a Deus lá, só ele. Depois teve uma igreja lá, né? Depois a história diz que, acho que Tiago foi para lá, fundou uma igreja. Existe uma igreja lá. Uma igreja que não tem nada a ver com a igreja católica. É uma outra igreja que existe lá há muitos anos, mais de quase 2.000 anos. Muito antiga. Então, servir a Deus, irmãos, os irmãos que podem estar aqui, amém, os que não podem estar aqui, vão ter que servir a Deus, vão ter que se esforçar, vão ter que buscar a Deus. Mesmo assim, os irmãos vêm de longe, né? Hoje a irmã Terezinha, o Júbilo veio hoje, né? Os irmãos trouxe eles de longe, né? Atravessar a cidade. Outros irmãos vão atravessando a cidade, né? Mas é assim mesmo. A rainha de Sabá saiu de tão longe para ouvir Jesus, né? Saiu de longe. Mas veja, irmãos, mesmo os irmãos que estão longe, eles não podem seguir Jesus de longe. Tem que seguir Jesus de perto. Jesus tem que estar junto, tem que estar ligado, tem que estar próximo. Não é, irmãos? Tem que estar junto. Isso, irmão, se nós não buscar se esforçar, que é buscar renunciar, que é buscar se esforçar para ouvir a palavra, e hoje nós temos todas as condições para ouvir a palavra, tem gravado, né? Tem Bíblia à torta e à direita no celular, várias traduções. Hoje, irmão, tem tudo na nossa mão. Tudo na nossa mão. Então, se a gente preferir seguir Jesus de longe, a gente vai se assentar no meio da roda, do fogo, se aquecer com os ímpios, com os mundanos.
Sabe aquele calorzinho? Tá frio, né? Aí sente aquele calorzinho. Não é gostoso? Sabe quando tá frio, você entra debaixo da coberta, debaixo do edredom, você fala, ai, que coisa boa, né? Você já fez isso? É bom demais. Então, às vezes você tem necessidades emocionais, físicas, espirituais. E se você se aproximar da fogueira do ímpio, dos inimigos de Jesus, ele vai te aquecer nas suas necessidades. Mas a gente não pode seguir Jesus de longe, em hipótese alguma, irmãos. Em hipótese alguma. Para finalizar aqui, ó. Finalizar não. Versículo 60 e 61, irmãos, todos juntos. 1, 2, 3. E 62. 60. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. 61, irmãos, todos juntos. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se, quer dizer que ele já tinha esquecido. Lembrou-se da palavra do Senhor que ele tinha dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3? Quer dizer que Jesus falou, mas ele estava tão acostumado a andar com Jesus que ele esqueceu o que Jesus falou. Jesus alertou ele, falou para ele, disse para ele, mas às vezes ele estava íntimo demais, entre aspas, de Jesus, na carne, andando com Jesus para cima e para baixo. Mas espiritualmente ele estava desligado de Jesus. E nós não podemos ser assim. Estar juntos fisicamente, mas espiritualmente longe de Jesus. Juntos nós estamos aqui ligados, conversa e tal, né? Mas espiritualmente temos que estar ligados em Jesus. Porque se não estivermos ligados em Jesus, ainda que fisicamente estivermos dentro da igreja, mas quando chegar lá fora, a gente esquece do que Jesus falou. E do que adianta? A gente vai se sentar no meio do fogo dos inimigos de Jesus e vai aquecer a nossa alma com as coisas dos inimigos de Jesus. Então, estando fisicamente é maravilhoso, mas principalmente nós temos que se lembrar das palavras de Jesus, irmãos, porque são elas que vão nos salvar quando enxertadas no nosso coração, na nossa alma. Aí no versículo 62, né? Diz, e saindo Pedro para fora, chorou? Quer dizer que quando ele se lembrou das palavras de Jesus, ele ficou lá dentro? Não, ele saiu. Ele sabia que aquele lugar que ele estava errado. Que aquele ambiente que ele estava errado, que as amizades que ele estava errado, com o que ele estava ouvindo, com quem ele estava conversando estava errado. Ele saiu e foi chorar amargamente. Ficasse lá para ver, porque foi o que aconteceu com Judas. Ó, vamos aí rapidamente, irmão. Posso passar 10 minutos? Obrigado, irmãos. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Mateus 26. 26, 14. Depois nós vamos lá para, acho que é 27. Vamos ver. Está tudo por aqui. 26, 14 assim, irmãos. 26, 14. Acho que não é tudo isso que eu vou passar não, tá, irmãos? Diz assim, ó. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, os inimigos de Jesus, e disse, que me quereis dar? E eu vou-lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para? Versículo 40 e... preso. 47. Versículo 48. Estava procurando oportunidade. Versículo 48 diz, e o traidor, Judas Iscariotes, tinha lhe dado um sinal dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse, eu te saúdo, Rabi. E o beijou. Ele pecou, não pecou? Gravemente. Eu não acredito, como muitas pessoas pensam, que Judas estava predestinado a ir para o inferno. Eu não acredito nisso. Judas teve a oportunidade como todos os outros. Pedro, o que o Pedro fez, naquele exato momento ele estava condenado ao lago de fogo, porque lá em Mateus 10, diz assim, 10:33, diz que se alguém me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Então, naquele momento que Pedro negou Jesus, ele estava sendo negado diante do Pai. Ele estava sem salvação. Sem salvação. Pedro andava com Jesus. Judas também andava com Jesus. Todos eles andavam. A diferença. 27, versículo 1. Versículo 3, diz assim, ó. Então Judas, o que o traíra,
vendo que fora condenado, trouxe o que, irmãos? Trouxe o que, irmãos? Então Judas se arrependeu? Está escrito arrependimento aí? Está arrependimento mesmo. Não, ele teve, como é que as pessoas falam a palavra lá? Remorso. Não, está escrito arrependimento aí. Não tem problema. Vamos assumir o que está escrito, né? Arrependimento. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Olha, e confessa. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se. Aí lá em Atos fala que, ao se enforcar, ele caiu lá, estribuchou, foi tudo. Enfim, veja só, irmãos. Pedro chorou amargamente e Deus o acolheu. Por quê? Porque os dois pecaram e os dois estavam indo para o inferno. Um foi, o outro não. Por que eu sei que Judas foi? Porque a palavra vai dizer lá em Atos capítulo 1 que Pedro perdeu, que Judas ele perdeu o seu principado. Ele perdeu, ele acabou. Por isso que escolheu um outro no lugar. Mas por que Judas foi condenado e não teve solução no caso dele? E por que Pedro teve solução? Porque os dois pecaram gravemente. E por que um conseguiu e o outro não? Porque o pecado de Judas, ele se arrependeu. Não está escrito se arrependeu? Mas lembra da palavra que diz lá em Hebreus capítulo 12? Que não sejamos fornicador e nem profano, como Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. E ainda que com lágrimas o buscou, não achou lugar para arrependimento. Então veja só, tem pessoas que consideram as coisas do Senhor como se fosse nada, como se fosse lixo, qualquer coisa. Tanto faz como tanto fez. Essas pessoas, elas vão pecar e não tem chance para se arrepender. Por quê? Porque as pessoas desprezam tanto o Espírito Santo, desprezam tanto a Jesus. Quem são? Eu não sei, mas eu vejo as coisas. Quantas pessoas, irmãos, elas não consideram coisas sagradas como sagradas, consideram coisas sagradas como se fosse coisa comum. Existem coisas que são sagradas. E depois de tanto tempo ouvindo a palavra, eu tenho que discernir o que é sagrado e o que não é sagrado. O que é sagrado, irmãos? O que você tem que ter zelo, o que você tem que ter amor, o que você não pode perder a visão, não pode perder a noção, porque isso aí é sagrado. Eu não troco isso daí por nada. Eu não vou ficar listando o que é sagrado. Jesus, o Espírito Santo, óbvio, a palavra. Mas tem muito mais coisas que Deus nos deu, que são sagradas. Então Judas olhou para Jesus e falou o quê? Isso aí vale 30 moedas. Ele pegou o que era sagrado e considerou aquilo ali como coisa comum. O pecado dele foi gravíssimo e não teve lugar de arrependimento, porque ele era uma pessoa que não tinha sentimento nenhum, não tinha importância nenhuma, ele não estava nem aí. Pedro negou? Negou, mas Pedro amava Jesus. Porque foi Pedro quem disse: para onde? Para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. É que Pedro era uma pessoa afobada. Falava o que vinha na cabeça. Depois tinha que aguentar as consequências. Mas ele amava Jesus. Judas, não. Ele olhava para Jesus como se Jesus não fosse ninguém. Não tinha respeito, não tinha temor, não tinha nada. Então veja só, irmãos, a importância de não só estarmos de presente fisicamente, mas estarmos ligados em Jesus. Se a gente estiver andando com Jesus na carne, andando com os irmãos na igreja, e não estiver ligado na videira, esquece, mas a gente não consegue. Não consegue. Então a gente tem que levar a sério a nossa vida com Deus. Porque Ele levou a sério ter vindo nesse mundo. Amém, irmão? Já passei bem do horário já. Já passei bem já. Amém, irmãos? Então que nós possamos, irmãos, colocar no nosso coração propósitos, irmãos. Propósito de ler, propósito de orar, propósito de vir para a igreja.
Propósito de servir a Deus. Servir a Deus como? Servir. Servir uns aos outros. Ajudar um irmão, ajudar uma irmã. Os necessitados. A gente precisa, irmão, fazer coisas para o Senhor Jesus. A palavra diz assim, irmãos, nem só de pão viverá o homem. Você tem que trabalhar? Trabalhe, mas não viva só do seu trabalho. Sirva a Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer.